Palavra é sua, Rodolfo. Bom estudo a todos. Ô, Carlos, até que horas, Carlos? Até 10 para as 8, 8 horas, depois a gente vai para a Tá segunda. bom, tá ótimo, tá legal. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. E dando prosseguimento, né, ao estudo desse livro, né, muito interessante, Vida, Desafios e Soluções, da benfeitora Joana de Ângeles, psicografia de de Divaldo Pereira Franco, né? E ele trata, né, de um tema muito oportuno por todos nós, entendeu? E eu quero começar o estudo levando todos nós à seguinte reflexão. Não respondam agora não, entendeu? Né? Qual o patrimônio mais valioso da sua vida? Qual o patrimônio mais valioso da sua vida? Guarda para você, entendeu? No final, a gente vamos retornar essa questão. Então, no dia de hoje, a gente vai, sabe, né, estudar juntos sobre um tema de fundamental importância para o nosso entendimento e, consequentemente, para o nosso crescimento moral. Bases para a autorrealização. Então, assim, né, a benfeitora colocou um título ali que nos leva a pensar, a refletir, entendeu? Base, né? Aonde existe uma base, existe o quê? Roteiro, direção, sustentação, entendeu? Né? Sem essa base, não tem movimento, não tem deslocamento e não tem a segurança nesse deslocamento. Então, base segura, roteiro, entendeu? Então, autorrealização. O prefixo auto quer dizer o quê? Você, cada um aqui presente, entendeu? Autoamor, autorreflexão, autoaperfeiçoamento, autoconfiança, tudo isso, ó, gira em torno da própria pessoa, entendeu? Né? Vamos supor, o auto-perdão, entendeu? É a capacidade de perdoar a si mesmo, entendeu? A autoconfiança é a capacidade de gerir e desenvolver a confiança em você na realização de uma determinada tarefa. Entendeu? Então, assim, entendeu? O estudo, eu acredito que realmente vai trazer contribuições importantíssimas para todos e todas. Entendeu? Então, vamos lá. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais, se quiserdes. Então, a gente percebe aí, entendeu? Sabe que o governador do planeta, né, o espírito mais iluminado, mais evoluído que pisou a Terra. E à medida que a gente evolui, né, pelos nossos próprios esforços, a gente tem a capacidade de compreender um pouquinho mais realmente questões relacionadas a Jesus que nós não temos capacidade de compreender agora. O nosso entendimento acerca desse grande homem, né, desse grande espírito, é proporcional à nossa capacidade evolutiva. Então, a gente sabe que realmente, entendeu, sabe, né, ele veio à Terra para dar, assim, o seu testemunho, né, de confiança, de amor, e principalmente para nos sensibilizar, entendeu? E aqui, esse grande espírito, né, ó, vós sois deuses, e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais, se quiserdes. Então, assim, entendeu, sabe, se quiserdes. O primeiro passo realmente é tomar conhecimento desse manancial que está aí, ó, em estado latente em cada um de nós. Entendeu? É reconhecer isso. Né? A sua natureza, né? A sua condição espiritual. Entendeu? Nós somos muito mais do que uma argamassa, entendeu? Sabe? Física de carne.
Por trás disso tem um espírito imortal que realmente, entendeu, sabe, né? Ele guarda essa centelha divina. E quando Jesus, ele realmente pronuncia, ele nos alerta sobre essa condição, não está falando mentira não, entendeu? Pura verdade. Nós somos, vós sois deuses, mas um Deus com D minúsculo, né? Que o Deus com D maiúsculo é um só, entendeu? A criatura, em hipótese alguma, se iguala a ele. Trata-se de uma proposta desafio para seres amadurecidos psicologicamente, capazes de ambicionar o além do habitual e que estão dispostos a consegui-lo. Para lograr o êxito nesse tentame, é necessário possuir autoconfiança e fé. Olha só, então, assim, para que realmente a gente administre e consiga realmente, entendeu, dar conta a essa tarefa, a gente tem que ter um grau de maturidade do senso moral, entendeu? Né? Uma certa maturidade psicológica, entendeu? Porque na ausência disso, a gente não consegue, entendeu, saber estabelecer e utilizar a nossa própria vontade, né, buscando realmente, entendeu, sabe, né, despertar esse manancial que existe em cada um de nós. Né? Um espírito realmente assim não maduro, os interesses dele são outros, entendeu? E nós vamos ver, entendeu, sabe, mais adiante, qual é a atitude de uma criança quando pede realmente assim, entendeu, sabe, né, a mãe, entendeu, sabe, né, a mamadeira, a comida, entendeu? Atenção. Ela chora, entendeu? E chora, né, querendo realmente, entendeu, sabe, que a solução venha imediatamente. Isso é um comportamento, é uma característica infantil, natural, normal para a idade. Mas tem muitos adultos assim, entendeu? Tem muitos adultos que são imediatistas, entendeu? Que realmente não choram, entendeu? Sabe? Mas querem realmente uma determinada coisa de forma imediata, entendeu? Isso caracteriza, na maioria das vezes, um comportamento infantil, entendeu? Ou seja, uma falta de maturidade psicológica, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, né? Nem tudo na vida, né? Principalmente as coisas ligadas à nossa evolução moral, elas têm que realmente, elas terão uma resposta imediata. Não. As questões ligadas a comportamento, à evolução, a esse manancial que existe em cada um de nós, levam tempo, entendeu? São processadas, entendeu? Sabe? E nós não percebemos de imediato os seus reflexos de crescimento, entendeu? É obra do tempo, entendeu? Mas tem que ser feito. Vamos lá. Identificar-se com um Deus, com D minúsculo, é ampliar os valores que dormem no íntimo e são desconsiderados. Uma faísca sabedora do seu poder de combustão, que encontre substâncias fáceis de arder, consegue produzir um incêndio. Vamos observar aqui, né? Na passagem de Jesus, principalmente naquele filme, né, de Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, que no meu ponto de vista é o melhor de todos eles, existem muitos relatos que determinadas pessoas, só de se aproximar de Jesus, não eram todas, mas despertava, entendeu? Despertava assim uma paz, entendeu? Sabe? E a partir dessa aproximação e desse despertar, as pessoas não mais eram as mesmas. Não eram mais as mesmas no sentido assim de sair dali, entendeu? Sabe? Com uma visão, com um roteiro, entendeu? Aquela energia realmente, entendeu? Era como que uma centelha, entendeu? Uma centelha, entendeu? Que bastava para entrar em contato, entendeu? Sabe? Encontrar sintonia com esse manancial que existe em cada um de nós e criasse ali, vamos dizer assim, uma combustão. Ó,
Um exemplo disso foi Paulo de Tarso, entendeu? Antes da conversão, Saulo de Tarso. Quando realmente, na estrada de Damasco, se dirigindo para prender Ananias, médio de efeitos físicos, quando ele presenciou aquela luz, quem tu és? Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando realmente ali, entendeu, sabe, Jesus, né, chegou, se apresentou, aquela luz ali, aquela presença foi assim imediata, entendeu? Saulo realmente ali, entendeu, sabe, né, se converteu em Paulo de Tarso, e o arrependimento foi tão profundo e sincero que ele levantou, entendeu, sabe, e com as mesmas, com a mesma determinação que ele tinha nos tempos de cegueira, ele passou realmente, entendeu, sabe, a levantar e fez a seguinte pergunta a Jesus: o que tu queres que eu faça? Isso, para um bom observador, é a mais sincera expressão de reconhecimento de superioridade. Isso é a mais sincera expressão de que alguém, de que alguém realmente foi tocado nesse manancial, entendeu? Mas uma vez tocado, uma vez despertado essa região divina em cada um de nós, a obra, a tarefa é nossa, entendeu? Mas por que será, entendeu? Sabe, que nem todas as pessoas que se aproximaram de Jesus sentiram isso, entendeu? Porque nem todas as pessoas estavam realmente num clima psicológico, num clima de maturidade espiritual. E é justamente essa maturidade espiritual que cria esse componente de combustão, esse despertar, entendeu? E como que realmente eu posso promover isso no meu dia a dia? Em primeiro lugar, se reconhecendo que nós somos um espírito imortal. A nossa condição realmente é de ordem espiritual. Estamos realmente encarnados e devemos realmente viver como os homens de nossa época vivem, está no Evangelho. Mas nunca esquecer da nossa natureza, do nosso destino. Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, pode atear um incêndio que devora os vícios e abre espaços virgens para a instalação dos elevados potenciais do desenvolvimento pessoal. Então, os nossos vícios, eles nos aprisionam. Né? Então, assim, eu acho que todos nós aqui temos experiência disso. Né? Uma variedade de vícios. Eles realmente colocam a nossa atenção de uma forma que nos escraviza. O nosso interesse, o nosso desejo gira em torno de algo que realmente promove em nós uma escravidão e que nos impossibilita de nos reconhecermos em essência como nós somos verdadeiramente. Então, à medida que você, entendeu, sabe, né, passa a sofrer, se decepcionar com relação a esses próprios vícios, isso, em contrapartida, começa a promover uma certa maturidade espiritual, entendeu? Uma maturidade psicológica. Não deveria ser assim, porque bastava simplesmente, entendeu, sabe, o caminho do amor, mas nem sempre nós percorremos e nós desejamos e escolhemos o caminho do amor. Mas aí vem a grande professora, né, a dor, o sofrimento, entendeu? Que exerce em cada um de nós, entendeu, sabe, um poderoso processo de amadurecimento. Não estou aqui, entendeu, sabe, levantando a bandeira que a gente, a partir de hoje, deve procurar a dor e o sofrimento. Não é isso. Mas se ele chega diante de nós, é porque nós, de alguma forma, temos capacidade o bastante para encará-lo e realmente aprender com ele.
Quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de medida para avaliar as possibilidades de triunfo e empenhar-se para alcançá-lo, enquanto aquele que os desconhece detém-se no pretexto da própria fragilidade, porque no íntimo assim o prefere. Então, a autoconfiança, que a Joana falou lá no início, autoconfiança e fé, né? O que é autoconfiar em si mesmo? Entendeu? É se reconhecer realmente capaz, se reconhecer realmente merecedor e se reconhecer potencialmente numa condição de aprendizado contínuo. Entendeu? Então, tudo aquilo que é realizado por nós, onde nós colocamos a nossa razão, o nosso coração, e onde nós realmente, entendeu, sabe, né, estabelecemos uma relação de confiança, o resultado é diferenciado. Entendeu? Por outro lado, quando nos falta a autoconfiança, a gente realmente paralisa. E tudo aquilo que é por nós realizado, a gente já vai capenga, entendeu? Isso nas coisas materiais e, mais intensamente nas questões espirituais, entendeu? Que nos diz respeito. Porque eu pergunto a cada um de vocês, quem na face da Terra pode verdadeiramente realizar esse trabalho de expansão desse reino divino em cada um de nós, a não ser nós mesmos? Não existe uma outra pessoa que possa fazer isso no nosso lugar, entendeu? Por mais que a mãe ame seus filhos, entendeu? O pai ame seus filhos, eles não podem fazer esse trabalho no lugar que compete aos filhos. Então, nós observamos que a autoconfiança, ela faz com que cada um de nós detenha o olhar nessa possibilidade. Eu sou capaz, entendeu? E esse trabalho de transformação moral, de maturidade espiritual e psicológica, me compete realizar pelo meu próprio benefício e o benefício da coletividade. Vamos lá. Então, o ser existencial tem o seu significado relevante, que necessita ser detectado e utilizado com segurança. Os seus alicerces repousam nas camadas profundas do inconsciente, as experiências do passado e nas possibilidades imensas do seu superconsciente. As conquistas que lhe cumpre lograr, debatendo-se nas reminiscências de ontem e nas ambições do futuro, o ser existencial oscila entre dois polos que contribuem para a realização feliz ou desventurada no presente, a depender naturalmente das opções elegidas e do empenho aplicado na sua execução. Então, a gente observa os vícios por muito tempo e nos aprisionaram e nos aprisionam. Então, em contrapartida, se eu não estiver, entendeu, sabe, consciente de que por trás dessa fragilidade física orgânica tem um espírito imortal e nesse espírito tem uma centelha divina, eu não terei motivo para começar realmente um trabalho, um processo de espiritualização. Não tem. Porque a gente só investe naquilo que conhece, entendeu? Então, o primeiro passo é conhecer, entendeu? E a partir desse conhecimento de quem tu é, qual a sua natureza, entendeu? Aí você passa realmente com segurança. Você passa realmente com segurança a direcionar a tua vontade, a tua atenção naquele trabalho que te compete realizar. Entendeu? Então, a gente observa que não teremos respostas imediatas. Oh, meu Deus, me ensine a ser paciente. Deus não vai chegar, entendeu? Né? Mandar lá uma porção de paciência e a partir do momento que você solicitou, pediu a Deus, você se torna paciente. Não é assim, entendeu?
Deus vai te colocar numa situação onde a paciência será um componente exigido. Entendeu? Deus, me ensine realmente a amar. Deus não vai chegar, entendeu? Sabe, com a porção de amor e, ó, num toque de mágica, a partir de hoje tu tá amando, que nem Bezerra de Menezes, que nem Chico Xavier e que nem o próprio Jesus. Entendeu? Não é assim. Mas Deus vai te colocar numa situação e vai te dar as ferramentas para que você realmente, com o seu esforço, com a sua confiança, você conquiste um pouquinho mais na capacidade de amar. Então, é justamente isso. O que existe, entendeu? Sabe, desde o início da criação, uma palavrinha, entendeu? Sabe, que eu gosto muito, chamado de trabalho. O trabalho realmente ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento humano. Sem o trabalho, o ser humano, a humanidade, iria estar fadado realmente a morrer, entendeu? Estacionar, adoecer, entendeu? Porque o próprio trabalho, entendeu? Sabe, no sentido assim profundo da palavra, ele realmente, entendeu? Sabe, né? Promove essas conquistas, essas realizações. Entendeu? E não fala aqui só do trabalho remunerado, não. Entendeu? Mas esse trabalho da gente se conhecer, da gente realmente, entendeu? Lutar para que o que existe em nós de bom e de melhor sobrepuja os nossos vícios, isso é trabalho, entendeu? E trabalho que tem que ser desempenhado com muita autoconfiança, com muito amor e com muita confiança em Deus. Entendeu? Então, se existe, né, o ser psicológico, o ser existencial, que de alguma forma já tem uma maturidade, né, acentuada e que favorece a utilização, o despertar, o crescimento desse manancial interno que existe em cada um de nós, por outro lado, tem aí o ser fisiológico, entendeu? O ser fisiológico, ele realmente, entendeu? Sabe, ele é imediatista, entendeu? A atenção dele e dela está voltada para as necessidades materiais, entendeu? Então, é a característica, entendeu? Né? A mente está completamente, entendeu? Sabe, né? Desconectada não é a palavra, mas a mente não tem conhecimento do que realmente reside em termos de potencialidade. Está mais interessado, assim, entendeu? Sabe, né? Em satisfação de prazeres imediatos, de realmente, assim, entendeu? Conquistar, entendeu? Através do dinheiro, né? Determinadas posições. Isso também é válido, mas com uma certa moderação. E não tem mais nada, entendeu? Que o interessa. Né? Realizou, conquistou determinado feito de ordem material, ó, se percebe realmente satisfeito, completo. Nada mais, entendeu? Isso é a característica realmente desses seres, né, fisiológicos, entendeu? Que tem como característica também uma resposta imediata para tudo, entendeu? Né? A presença da impaciência, a presença, muitas das vezes, de confiança, de autoconfiança, e né, definindo aí, entendeu? Sabe, né, um comportamento, né, uma psicologia infantil, característica realmente, né, do espírito infantil. Né? Então, a gente observa, nesse afã, se identificará com realidades que o fascinarão, descobrirá que, em média, o ser humano experimenta 60 mil pensamentos por dia. Olha só, de acordo com a benfeitora, em média, né, cada um de nós tem 60 mil pensamentos diários, entendeu? E qual a qualidade desses pensamentos? Será que realmente, assim, entendeu? A gente está, vamos dizer assim, sensível, ligado, atento a perceber esse conteúdo? Entendeu?
Ou esse conteúdo se processa, entendeu? Sabe, sem a nossa observação, entendeu? Sem a nossa avaliação, sem a nossa intervenção, se for um pensamento, uma ideia negativa. Entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, esse trabalho de autoconhecimento, né? Esse despertar, entendeu? Sabe, desse potencial que reside em nós, ele perpassa necessariamente por uma atitude de autoconhecimento, entendeu? E se autoconhecer pressupõe realmente você reconhecer em você aquilo que te desagrada, entendeu? Se autoconhecer não é você se enfeitar, entendeu? Sabe, uma imagem e se achando realmente já um espírito redimido, cheio de virtudes. Não é isso não, entendeu? Isso muitas das vezes é estrada segura para a decepção. Entendeu? Então, se autoconhecer, você realmente, ó, eu sou egoísta, entendeu? Né? Eu sou realmente presunçoso, eu sou orgulhoso, entendeu? Mas isso é o primeiro estágio para que você realmente faça um mapa seguro, entendeu? Sabe, né? Da tua psicologia. Não é para te botar para baixo, não, entendeu? E quem realmente tem maturidade espiritual, entendeu? Vai reconhecer, eu não sou esse vício, eu não sou essa tendência ruim. Por trás disso, tem realmente a minha verdadeira essência, entendeu? E é justamente nessa verdadeira essência que tem que estar o nosso foco, as nossas mais sinceras expressões de crescimento moral e espiritual. Entendeu? Porque, veja bem, né? Tudo aquilo que é vicioso, né? Tudo aquilo que realmente está ligado ao imediatismo material, ele é como que uma camada assim, entendeu? Espessa, que impossibilita o crescimento e a irradiação desse conteúdo, dessa essência divina que existe em nós. Entendeu? Uma imagem assim para que a gente realmente compreenda, em épocas assim, entendeu? Sabe, né? Onde o céu está muito nublado, com nuvens muito escuras, né? Prenunciando muita chuva. Às vezes a espessura, entendeu? E a cor das nuvens são tão intensas que impossibilita, entendeu? Sabe, a irradiação do sol, né? Com muito mais profusão, entendeu? Mas o sol está lá, entendeu? As nuvens não conseguem liquidá-lo. Podem conseguir realmente, entendeu? Impedir de forma mais assim ampla a irradiação dos seus raios, mas anular o sol jamais, entendeu? Da mesma forma é conosco, entendeu? Os nossos vícios, eles impossibilitam a irradiação do que existe em nós de melhor, de divino. Mas, em hipótese alguma, nenhuma doença, nenhuma dificuldade tem a capacidade de neutralizar, extinguir essa dimensão divina que existe em cada um de nós. Então, isso tem que ser realmente, entendeu, sabe, né, um elemento de convencimento. Isso traz em nós, entendeu, sabe, né, uma alegria, uma segurança de que realmente nós somos destinados carinhosamente à luz, ao amor e à bondade e ao convívio de Deus. Reconhecerá a necessidade de ser pessoa e não máquina, evitando o repetir-se monotamente, sem direcionamento para a frente nem para o melhor. Então, a pessoa que realmente reconhece a sua natureza já começa a delinear seguramente um roteiro, entendeu? Pô, realmente eu tenho que buscar me melhorar materialmente, mas as minhas maiores forças tá realmente de eu me tornar uma pessoa melhor. Entendeu? Então, assim, nessa experiência que todos nós, o planeta, a humanidade está passando nesse processo de transição planetária, todos nós, sem exceção, estamos sendo carinhosamente mexidos. Estamos sendo carinhosamente chacoalhados. Então, assim, entendeu, sabe, né? E para que a gente passe e entenda o recado, vamos buscar realmente amar, entendeu? Vamos buscar realmente, entendeu, sabe, viver, sentir
a presença, né, dos benfeitores que nos ajudam para que realmente cada dia, cada semana, cada ano se torne uma oportunidade da gente trabalhar para o nosso próprio crescimento moral. Então, com esta atitude mental, a pessoa começa a vencer o medo de adoecer. Então, assim, entendeu? A pessoa realmente... Tem gente que tem medo, né, de ficar doente. Qualquer tipo de manifestação, a pessoa já acredita que está com isso, está com aquilo, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, isso é um reflexo daquele ser fisiológico, entendeu? Né? Daquela pessoa que tem só preocupação com coisas imediatas. Mas a pessoa realmente que desenvolveu uma maturidade espiritual, que realmente se reconhece sem a mínima manifestação de dúvida da sua natureza espiritual, essa pessoa começa realmente, ó, a permitir que essa colmeia divina que existe em cada um de nós comece realmente, ó, a crescer, entendeu? E à medida que cresce, ganha espaço, ganha realmente força e passa a irradiar beleza, segurança, e em contrapartida, começa a realmente enfraquecer a presença dos vícios, entendeu? Porque não é a sombra que espanta a luz, é o contrário, é a luz que espanta e neutraliza a sombra, entendeu? Se vocês observarem, todos os dias, e nesse momento escureceu, entendeu? E quando bate assim meia-noite, entendeu? Sabe? É o ponto realmente mais noite, entendeu? Mas com toda, vamos dizer assim, a intensidade, né? Pela ausência da luz que caracteriza, né, realmente a noite, à medida que realmente vai chegando lá 5 da manhã, por mais densa que seja a nuvem de escuridão, os raios de luz são potentes e começam realmente a neutralizar e transformar toda a paisagem. Então, isso realmente é a nossa realidade. Somos luz. A gente tem que acreditar nessa assertiva, entendeu? Não porque realmente alguém falou, entendeu? Não porque eu estou tentando convencer, entendeu? Não, é a nossa realidade. De tempo em tempo, a gente tem que realmente assim, acalmar nosso coração e falar mesmo assim, eu sou capaz, eu sou luz, eu tenho amor e eu mereço ser feliz. Entendeu? São palavras assim, entendeu? Sabe? São um estilo de comunicação que realmente, entendeu? Suaviza, acalma, coloca a gente realmente no roteiro, naquele roteiro que a gente realmente tem que trabalhar. Né? Então, assim, entendeu? Sabe, né? A doença é sempre um acidente de percurso, jamais sendo uma realidade, antes um estado transitório, que pode ser ultrapassado mesmo quando se apresente com características expiatórias. Então, a pessoa realmente, entendeu? Sabe, que compreende, né? Vós sois deuses, e que de repente mesmo tem que passar por um processo expiatório, um resgate, né, na manifestação de uma doença. Eu presenciei isso visitando algumas pessoas. Uma determinada pessoa, entendeu? Sabe, muito amigo, espírita, e eu posso até falar aqui com vocês, Pedro Paulo, entendeu? Né? O Pedro Paulo aí da família Leonel, né? Pedro Paulo, quando eu fui visitá-lo no Hospital São Francisco Xavier, aí a gente, né, imaginou assim, deve estar acamado, né, deve estar realmente lá, entendeu, recolhido, triste. Ele estava com o Evangelho na mão em pé, lendo, né, o Evangelho para outros enfermos. Então, né,
O quanto que isso faz a diferença, entendeu? Aí, quando chegou, entendeu, sabe, nós sentamos conversando, eu fui até com o pai da, da Rosana, né, da Rosana, ele também estava presente. Então, assim, entendeu, nós ficamos surpresos, entendeu? Então, uma pessoa que realmente tem conhecimento, né, não manifesta a mínima dúvida com relação à sua natureza, né, à sua essência, é uma pessoa que vai ter uma postura diferenciada. Os momentos difíceis podem realmente, entendeu, sabe, né, balançar, entendeu? Mas em hipótese alguma, entendeu, sabe, nos congelar, nos paralisar no medo. O ser fisiológico, sim, entendeu? Ligado realmente, estritamente ligado às questões imediatistas da matéria, né, dos prazeres, quando surge uma dificuldade, desmorona, entendeu? Porque não trabalhou ainda as disposições necessárias, entendeu, sabe, para ter um outro comportamento frente aos desafios da vida. Então, na mensagem, né, lida pelo Raulino, aí falou mesmo, Emmanuel fala do vaso escolhido. Paulo foi o vaso escolhido. Mas não foi assim Deus, Jesus, que preparou o vaso, não. Foi o esforço dele. Né? Então, assim, se existe realmente um exemplo, né, de um gigante, é de Paulo de Tarso. E um exemplo que tem que ser realmente conhecido por todos nós e, na medida do possível, tem que ser realmente replicado, entendeu? Tem que ser exemplificado por cada um de nós. Porque a gente não tem a pretensão de fazer o que ele fez, mas de pelo menos extrair minimamente, isso já é o bastante, entendeu? O envelhecimento não deve inspirar qualquer tipo de receio, porquanto a beleza de cada fase da existência corporal encontra-se na atitude interior de quem observa o mundo externo. Então, o ser fisiológico, entendeu? Sabe, né? A gente percebe aí meninas com 15 anos de idade já com preocupação de fazer plástica, entendeu? Né? Se deprimindo porque, sabe, surgiu lá, entendeu? Sabe, né? Uma ruga, entendeu? Não aceitam a estrutura fisiológica que realmente que elas têm, entendeu? Mas, por outro lado, entendeu? Sabe, né? O ser realmente psicológico, com maturidade psicológica, entendeu? Sabe, observa, encara o envelhecimento físico como um aprendizado. Em determinada vez, um amigo chegou e falou assim, que quando ele percebeu, entendeu? Sabe, a presença do primeiro fio branco, ele chegou no espelho e falou, seja bem-vindo, entendeu? Seja bem-vindo, entendeu? Enquanto muitas e muitas pessoas se desesperam, entendeu? Envelhecer também, entendeu? Sabe, né? Faz parte de um processo de maturidade psicológica, entendeu? E envelhecer bem é a melhor expressão dessa maturidade psicológica, entendeu? As experiências nascem das vivências e para poder fruí-las é exigido patrimônio do tempo, no que ocorre o envelhecimento do corpo e o amadurecimento do espírito. A verdadeira pobreza interior, quando se perdem as aspirações de crescimento e realização íntima. Então, assim, pobre verdadeiramente é aquela pessoa que desconhece a sua grandeza e a sua destinação. Entendeu? Às vezes, se busca, se procura de forma exasperada uma riqueza externa, entendeu? E muitas das vezes se dá até realmente a saúde, a própria vida, à custa dessa riqueza externa. Mas a pessoa não compreende, não busca realmente se enriquecer com o conteúdo que a constitui de ordem divina. Entendeu? E realmente, a paciência não é uma riqueza, entendeu? A capacidade de amar, entendeu? Sabe, não é uma outra riqueza? Nesses dias tão desafiadores, entendeu? Sabe, né? Ter a capacidade, a sensibilidade
de ter uma palavra amiga para uma pessoa, entendeu? E perceber uma mudança brusca num coração que até então estava aflito, e a partir do momento que você orientou, despertou uma determinada esperança, isso não é riqueza, entendeu? Então, para realmente o espírito ter maturidade psicológica, o conceito de riqueza é extremamente diferenciado, entendeu? Mas para aquele realmente ser que gira em torno de questões fisiológicas imediatas, a riqueza realmente está fora dele, entendeu? A riqueza é algo realmente que tem que ser buscado num roteiro diferenciado, entendeu? Fora. Isso, de alguma forma, retarda, impossibilita o encontro consigo mesmo, entendeu? E uma outra questão também, se cada um de nós tem a prerrogativa, a responsabilidade de despertar esse manancial que existe em cada um de nós, por que a gente perde tempo, entendeu, em querer e acreditar que tem o poder e a capacidade de mudar o outro? A única pessoa que você tem, eu não estou falando força não, hein? A única pessoa que tu tem poder de mudar é você, entendeu? Mais ninguém, entendeu? Você pode contribuir na mudança do outro e da outra com o teu exemplo, entendeu? Mas ter capacidade, poder de mudar o outro, tu está perdendo tempo, entendeu? Né? A força, a energia que você está despendendo em algo que não te compete, você não tem o poder para isso, você deveria colocar na transformação de si mesmo, entendeu? Então, quando a gente reconhece isso, a gente não perde mais tempo. A gente passa realmente a ser indulgente, evangelho, e esse item indulgência tem que ser entendido profundamente por cada um de nós. Porque nesses períodos de confinamento, de pandemia, nunca se exigiu tanto a indulgência como os dias atuais. O que é ser indulgente? E se existe algo assim no Evangelho que é uma preciosidade, a gente tem que aprender a ser indulgente um com o outro. Deixa eu ver a hora aqui. Tá perto. Então, assim, os verdadeiramente pobres perderam a razão de viver e entregam-se funestamente aos prazeres perturbadores, aos gozos desgastantes, aos jogos da ilusão cansativa. E a morte, a grande devoradora da vida, desmistifica-se e já não inspira qualquer receio, porque ela faz parte do processo existencial como forma de desenvolvimento do ser profundo, que experimenta etapa a etapa novos mecanismos de elevação. Então, com relação à morte, que talvez seja ali, entendeu, a base, né, de todos os outros medos que nos assolam, entendeu? O medo, né, de ficar sozinho, medo de lugar, claustrofobia, medo de lugar fechado, medo disso, medo de aquilo, medo de ser feliz, medo de amar. Tudo isso tem como base o medo da morte, entendeu? Então, por ser realmente, entendeu, sabe, o ser com maturidade psicológica, que passa a investir, entendeu, sabe, né, na essência que ele carrega, que ela carrega. Aí, o entendimento desse esforço, entendeu, sabe, se amplia gradativamente. E se de repente surgir, entendeu, uma necessidade de reparação, de expiação, como manifestação de uma doença, aí a pessoa compreende, entendeu? O corpo se deteriora por força dessa doença. E em contrapartida, o espírito, o perispírito se purifica, entendeu? Porque a gente sabe, entendeu? Sabe que toda e qualquer atitude infeliz da nossa parte, isso lesiona, entendeu? Sabe? Deixa uma marca no perispírito.
E essa marca realmente ela tem um peso específico de matéria. E isso, de alguma forma, é um elemento que impossibilita a radiação desse reino de amor que existe em cada um de nós. Isso tem que realmente ser escoado, entendeu? Ser deslocado. Vai ser deslocado para o espírito? Não. Por força mesmo, né, da diferença, entendeu? Sabe, né, do peso, tem que ser deslocado para onde? Para o corpo físico, entendeu? E uma vez sendo deslocado no corpo físico, ali realmente vai ser o quê? Vai se manifestar em formato de doença, mas enquanto a doença está realmente comprometendo o veículo carnal, em contrapartida, está purificando, está realmente promovendo uma limpeza no perispírito. Mas isso só é possível se a pessoa manifestar confiança, entendeu? Se a pessoa manifestar resignação, se a pessoa do fundo do seu coração estabelecer um diálogo com Deus da seguinte forma: seja feita a tua vontade e não a minha. E eu tive a felicidade de acompanhar pessoas no hospital que realmente tinham esse entendimento. E naturalmente souberam realmente transformar um episódio, né, de sofrimento momentâneo em um processo de alegria, de felicidade para toda a eternidade. Então, o ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir com todos as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial, que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus. Então, a maneira que você realmente, entendeu, sabe aonde vai colocar a sua maior cota de esforço, entendeu? Não somente, entendeu, sabe, em buscas fisiológicas, materiais, mas principalmente, entendeu, sabe, na sua transformação moral, entendeu? E aí, à medida que você, entendeu, sabe, né, começa a realmente perceber que você desenvolve, entendeu, sabe, se encontra com muito mais facilidade de ser tolerante, de ser mais amigo, de amar mais um pouquinho, minimamente que for. Isso te estimula realmente a acrescentar mais força, mais determinação. Volto a dizer, essas conquistas do espírito não são imediatas. E muitas das vezes a pessoa que está investida nesse trabalho de reforma moral nem percebe. Alguém vai perceber, entendeu? Ou então, quando a pessoa realmente percebe, é uma situação assim, entendeu? Sabe, né? De espanto, mas um espanto alegre, um espanto gostoso, entendeu? E à medida que a pessoa realmente reconhece, é capaz, todos nós somos capazes de mudar minimamente o que for, entendeu? E essa mudança perpassa necessariamente por nossa vontade, pela autoconfiança que cada um de nós tem que ter em si mesmo, e pelo amor, um genuíno amor, entendeu? Para que quando a gente começar a fazer esse mergulho internamente dentro de nós, e quando a gente se deparar, entendeu, sabe, com coisas que não irão nos agradar, que a gente não desanime, entendeu? Que por trás realmente das mais pesadas sombras, das mais pesadas nuvens de chuva, tem um sol, entendeu? Um sol que irradia felicidade, que irradia saúde, entendeu? Então, retomando à pergunta anterior, qual o patrimônio mais valioso da sua vida? Quando falou patrimônio, é muito natural que a gente pense em algo assim palpável, entendeu? Em algo realmente material. Mas assim, depois desse estudo, onde todos nós, sem exceção, aprendemos um pouquinho mais, o patrimônio mais valioso da nossa vida é a nossa própria vida.
quando você ama a sua vida, indiretamente você passa a se amar também. Porque é uma incoerência você realmente, entendeu, sabe, né? Amar muitas e muitas coisas sem amar a si mesmo e sem amar a vida. Porque quando a gente ama a si mesmo, a gente desperta em nós uma centelha. E a gente passa, assim, entendeu, sabe, a entrar num roteiro de compreender, de confiar e amar cada vez mais a Deus. Que Deus nos abençoe e que traga para todos nós, entendeu, sabe, uma compreensão e uma força, colocando a gente realmente num roteiro que a gente vai se tornar cada vez mais uma pessoa melhor, entendeu? Mas isso depende de vontade, isso depende de coragem, entendeu? Porque até para crescer, a gente tem que ter coragem. Muito obrigado.